Oi, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje nesse vídeo, nesse momento, um pouquinho sobre a Páscoa. Nessa semana em que antecede o domingo de Páscoa, queria convidar você para a gente pensar um pouquinho sobre a Páscoa e o sentido da Páscoa, porque os cristãos comemoram a Páscoa e qual a indicação que nós vemos na palavra de Deus, na Bíblia, sobre a Páscoa. Vou começar lendo um texto, então, do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 2 a 6, que conta a história da ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Olhando para esse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 16, o último capítulo do Evangelho de Marcos, eu convido você para pensarmos então no sentido da Páscoa e no sentido dessa celebração, dessa comemoração que nós temos agora nessa semana. Então, nesse tempo em que nós estamos vivendo, num tempo turbulento, num tempo diferente de tudo aquilo que nós já experimentamos, eu convido você para nós pensarmos na nossa vida hoje e o sentido que a Páscoa traz, o sentido que a ressurreição de Jesus traz para nós. E eu começo destacando, estava lendo um livro a respeito do Evangelho de Marcos, e o autor ele escreve o seguinte: a verdade da ressurreição é algo de suprema e eterna importância. A ressurreição é o ponto central sobre o qual a história do mundo se articula. Então, para esse autor chamado Tim Keller, escrevendo sobre o Evangelho de Marcos, ele fala que a ressurreição é a parte central da história do mundo, de todas as coisas. Para os cristãos, então, esse é um momento muito especial, um momento de celebração da Páscoa, um momento de relembrarmos, um momento de trazermos à memória a morte, crucificação de Jesus, mas também a sua ressurreição. Então, eu vou convidar você para a gente pensar, para você pensar aí nesse momento, nessa semana chamada Semana Santa, semana que nós vamos celebrar a Páscoa, a ressurreição de Jesus, e observar três aspectos importantes. Primeiro aspecto: a ressurreição aponta para um Deus, o Deus cristão, Pai de Jesus Cristo, aponta que Deus cumpre um plano perfeito. Então, a ressurreição, a celebração da Páscoa, aponta para um Deus que cumpre perfeitamente o seu plano. Desde o início de todas as coisas, quando Deus cria o ser humano para se relacionar com Ele, para ter uma vida próxima dele. E acontece em Gênesis 3 uma desconexão desse Criador. O ser humano se afasta de Deus, o ser humano vai para longe de Deus, se desconecta de Deus. Então Deus vem através dos profetas, através dos reis, levanta uma nação, escolhe uma nação que é Israel, mas Deus vem atrás do ser humano, Deus vem em direção ao ser humano com essa proposta de reconexão, de se aproximar novamente. Mas isso não funciona. Nós olhamos para a Bíblia, o Antigo Testamento, nós vemos essa narração. Então chega o momento em que Deus envia o seu próprio Filho. E tem um texto bíblico também que fala que isso aconteceu na plenitude dos tempos, no tempo adequado. Então Deus envia o seu próprio Filho para cumprir esse plano de se relacionar novamente com o ser humano. O objetivo então da vinda de Jesus, o objetivo de Jesus ter vindo ao mundo, é uma volta para um relacionamento real, próximo de Deus com o ser humano. Então, o primeiro destaque que nós devemos pensar, o primeiro aspecto que nós devemos pensar quando falamos em Páscoa, quando falamos em ressurreição, é que a ressurreição de Jesus aponta para um plano perfeito de um Deus de amor que nos criou, que criou o ser humano. Então, olha que interessante, lá no livro de Josué, capítulo 23, versículo 14, um livro da Bíblia, do Antigo Testamento, fala o seguinte:
Josué está falando, ele fala assim: vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E nós cremos, os cristãos creem que a Páscoa, a ressurreição de Jesus, é mais uma promessa de Deus que se cumpriu. É mais uma promessa de Deus que se cumpriu de forma exata. O plano eterno de Deus não falhou, se cumpriu. E quando nós olhamos então nesse momento que nós celebramos a Páscoa, o primeiro aspecto então para nós pensarmos é que Deus cumpre um plano perfeito. A ressurreição de Jesus, esse momento que nós celebramos, é pensarmos então que Deus não perdeu o controle das coisas, mas Ele continua cumprindo um plano perfeito. Quando nós olhamos especialmente para o Evangelho de Marcos, nós lemos um trecho de Marcos, mas quando nós olhamos para o capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, nós vemos que 3 vezes Jesus anuncia que ele seria levado à cruz. Isso mesmo, isso quando ele começou a andar com seus discípulos, ele anunciou que seria levado à cruz e que seria traído, seria negado, mas depois de 3 dias que ele morresse na cruz, ele ressuscitaria. Então, Jesus veio para morrer na cruz e depois ressuscitar. Então, ele cumpre um plano perfeito de Deus. Então, pensar em Páscoa é pensar em um Deus que cumpre um plano perfeito. A primeira palavra para você anotar e para você escrever sobre no trabalho que eu estou pedindo lá no plural é a seguinte: a primeira palavra é esperança. Anote aí, esperança. E depois você responde lá no plural sobre o trabalho. Segundo aspecto da Páscoa, que eu queria convidar você para a gente pensar, para a gente refletir nesse momento. A ressurreição, a Páscoa, essa celebração dos cristãos, aponta para um Deus que se importa com o ser humano. Você já deve ter ouvido, falado ou alguém comentado o seguinte: Deus criou o mundo e deixou o mundo de lado e por isso as coisas estão como estão no tempo de hoje. Mas na verdade não é bem assim. A ressurreição, a Páscoa, essa celebração que nós temos, ela mostra que Deus se importa com o ser humano. Tem um livro a respeito da cruz de um autor, de um pastor chamado John Stott. Ele fala o seguinte: apenas um ato de amor puro, não manchado por alguma nuance ou resquício de segundas intenções, foi praticado na história do mundo, a saber, o amor de Deus que se deu a si mesmo em Cristo, na cruz, por pecadores que não mereciam. É por isso que, se estamos procurando uma definição de amor, não devemos ir ao dicionário, mas ao Calvário. Então, a ressurreição, a Páscoa, essa celebração desses dias aponta para um Deus de amor que quer se relacionar com o ser humano, um Deus que se importa com o ser humano. Na verdade, se você procurar no YouTube também, você vai encontrar um vídeo chamado A Carta de Amor de Deus, que é esse vídeo tem 5, 6 minutos, ele mostra a Bíblia como uma grande carta de amor de Deus ao ser humano. E a ressurreição, a Páscoa que nós celebramos, é a prova de que o plano de amor de Deus por nós continua vivo. Então, o segundo aspecto para você pensar: a Páscoa, a ressurreição de Jesus mostra um Deus que se importa. Além de Deus cumprir um plano perfeito, mostra também que Deus se importa com o ser humano. Então, nesse momento, nessa semana que nós celebramos a Páscoa, nesse momento em que nós estamos refletindo sobre a Páscoa, eu convido você a pensar nisso também. Esse Deus que se importa com o ser humano, a ponto de enviar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz. E olhando para esse momento que nós estamos vivendo, nada melhor do que nós enchermos o nosso coração de alegria, de graça, de esperança, porque quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos trazendo à nossa memória um Deus que se importa com o ser humano, um Deus que se importa com aquele que Ele criou. E aí vai a segunda palavra, então. A segunda palavra para você anotar para o trabalho que você tem que entregar, responder lá no plural é amor. Amor. Anote essa palavra aí. Terceiro aspecto, para o vídeo não ficar muito longo também, o terceiro aspecto da ressurreição, da Páscoa, que eu quero convidar você a refletir.
A ressurreição aponta para um Deus. Já falei que é um Deus que cumpre um plano perfeito, é um Deus que se importa com o ser humano. A ressurreição aponta para um Deus que deseja que o ser humano esteja ao seu lado por toda a eternidade. E eu começo com mais uma frase daquele mesmo livro que eu citei sobre o Evangelho de Marcos lá no início, e o autor Timothy Keller diz o seguinte: Deus nos ama tanto que entregou o seu único filho, a fim de que nós e todo o restante do mundo pudéssemos ser redimidos e nos tornássemos perfeitos. É isso que nos aguarda. A ressurreição significa que podemos olhar adiante com esperança. Isso é o reino de Deus. Shalom, restauração completa de todos os relacionamentos na criação. Seremos reconciliados com Deus, com a natureza e uns com os outros e conosco mesmo. Então, o terceiro aspecto aqui para a gente pensar na Páscoa, na ressurreição, é pensar que a ressurreição, a Páscoa, a vida que Jesus veio e entrega na cruz e depois ressuscita, aponta para um Deus de amor que quer a humanidade, o ser humano ao lado dele por toda a eternidade. A ressurreição aponta para a consumação de tudo o que vem acontecendo, para um dia em que tudo voltará ao eixo novamente. Lembra que eu citei agora há pouco que Deus cria o mundo perfeitamente, harmonicamente, e depois o ser humano volta as costas para Deus? A ressurreição de Jesus, a Páscoa que nós celebramos hoje, aponta para um tempo em que tudo será como era no começo. Tudo funcionará perfeitamente, harmonicamente. O próprio Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, diz assim: E eu vou vos preparar-lhes lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Muito mais do que as coisas que nós podemos conquistar nessa vida, a ressurreição de Jesus aponta para um desejo de Deus para que estejamos ao seu lado por toda a eternidade. Então eu convido você a pensar na sua vida, na sua história, na sua caminhada hoje. E nesse tempo em que nós celebramos a Páscoa, eu convido você a trazer à sua memória que nós estamos caminhando, nós estamos vivendo, mas existe um Deus de amor e graça que nos quer ao seu lado por toda a eternidade. Celebrar a Páscoa é isso, é celebrar a vida, celebrar aquele que nos dá a vida, aquele que nos dá sentido para existir. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos 6 a 13, fala um pouquinho sobre o final de todas as coisas, fala como será essa vida ao lado do Pai. Leia lá depois, Apocalipse 5, do 6 ao 13. Então, nesse tempo em que nós celebramos a ressurreição, eu convido você a pensar nesse terceiro aspecto que devemos levar em conta. Que Deus deseja que o ser humano esteja ao seu lado por toda a eternidade. Páscoa é ressurreição, é celebração, é vida. E a ressurreição de Jesus, a Páscoa que nós celebramos hoje, aponta para um Deus que nos deseja ao seu lado, que deseja o ser humano ao seu lado por toda a eternidade. Então eu volto lá na frase que eu citei no início. Mas antes de voltar na frase, a terceira palavra para você anotar, aí para o nosso trabalho, para você entregar, é vida. Páscoa é vida. Anote aí, vida. Nessa semana em que nós estamos refletindo sobre a Páscoa, eu convido você a pensar nesses aspectos. Para o cristão, celebrar a Páscoa, celebrar a ressurreição de Jesus, é olhar para um Deus que cumpre o seu plano perfeito, é olhar para um Deus que se importa com o ser humano e é olhar para um Deus que deseja que o ser humano esteja ao lado dele por toda a eternidade. E aí eu volto lá na frase que eu citei no início do livro a respeito do Evangelho de Marcos. A verdade da ressurreição é algo de eterna e suprema importância. Ela, a ressurreição, é o ponto central sobre o qual a história do mundo se articula. Então, que nesse momento em que nós celebramos a Páscoa, você possa trazer à sua mente, à sua memória, esperança, vida e amor. Esperança, amor e vida são as três palavras que nós falamos. E que você tenha uma boa Páscoa, que mesmo nesse momento turbulento que nós estamos vivendo, você seja cheio de vida, de esperança e de amor. Que Jesus Cristo, ressurreto, aquele que venceu a morte, traga vida, amor e esperança para o seu coração.
Para os cristãos, celebrar a Páscoa é entender que a vida vem de Deus, é entender que nós somos amados por Ele e é entender que nele nós temos esperança. Um abraço para todos vocês, um bom trabalho, espero logo estarmos juntos novamente aí em sala de aula.